Muito boa tarde, prezado telespectador, iniciando nossos trabalhos nessa sexta-feira, dia 11 de junho, onde nós temos aí o céu claro e limpo em Nova Prata, temperatura na casa dos 13 graus e vocês nos acompanhando por todas as plataformas digitais e também pelo canal 8 da DIL TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, atualização e informação para a hora do seu almoço, diretamente do Estúdio 1, aqui na Conecta Mais TV. Começamos pelos destaques climáticos e as informações que temos nessa manhã. Ao final de semana será de frio na Serra Gaúcha. As noites e madrugadas serão geladas, com temperaturas abaixo dos 5 graus e formação de geada em diversos pontos. A nebulosidade vai aumentar a partir de hoje à tarde. Neblina e nevoeiro se formaram pela manhã e vão se formar também ao final do dia. O vento vai soprar fraco e as máximas vão ficar entre 13 e 15 graus nas maiorias das cidades. No final de semana, as temperaturas estarão mais baixas e o frio voltará a se instalar na serra e nós teremos aí os termômetros abaixo dos 5 graus em muitos locais e a formação de geada é dada como certa pelos meteorologistas. No estado do Rio Grande do Sul, em outros pontos, os termômetros vão atingir a marca aí do 0 grau, segundo as publicações. E o período que começou ontem e que se estende até o próximo dia 16 será de frio intenso e geada. O Boletim Integrado Agrometeorológico número 23/2021 da Secretaria de Agricultura informa aí um ingresso de uma massa de ar seco que afastará a nebulosidade nas regiões norte e nordeste e chuvas fracas e isoladas poderão acontecer. O ar frio vai provocar o declínio da temperatura em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sábado, dia 12 e domingo, dia 13, a presença do ar seco manterá o tempo firme, com temperaturas próximas a 0 graus e a formação de geada na maioria das regiões. Segunda-feira, dia 14, uma massa de ar quente e úmido favorece uma ligeira elevação, com variação na nebulosidade. E para terça e quarta-feira, uma nova frente fria provocará chuva em todo o estado. Então, nós temos aí um final de semana com cara de junho e você prepare o casaco no seu guarda-roupa. Seguindo com as informações, vamos falar da dupla Grenal, que ontem teve rodada aí pelo Campeonato Brasileiro. No Internacional, uma manhã marcada por reuniões para definição da continuidade ou não do técnico Miguel Ángel Ramírez à frente do Colorado. Mas quem está de saída é o jogador Peglow, que foi vendido para o Porto e se despediu às lágrimas ontem no Beira-Rio após a desclassificação de virada na Copa do Brasil para o Vitória da Bahia. O atacante foi sozinho ao gramado e se emocionou se despedindo do estádio Beira-Rio. No lado gremista, o Grêmio se classificou, mas um empate sem gols em 0-0 e uma atuação tida como fraca por parte do contingente técnico do clube. O Grêmio jogou pouco e confirmou a sua classificação. O destaque negativo foi Jean-Pierre, o que já foi um grande proeminente jogador, mas caiu muito de produtividade. Ele esteve em uma tarde de rendimento baixo, apresentou pouco jogo e foi desarmado a maioria das vezes. Faltou dar passes mais rápidos e aproveitar as suas qualidades. O time, de uma forma geral, dá para dizer que ficou na nota 6. Avançando aí pelos destaques, vamos até a nossa região, começando aqui por Nova Prata, pois temos informações do avanço da campanha de vacinação contra o Covid. Na próxima terça e quarta-feira, dia 15 e 16, a população em geral, abaixo dos 59 anos, poderá tomar as primeiras doses do imunizante. Na quinta e na sexta, avançamos para a faixa etária dos 57 e dos 56 anos. Lembrando que o horário é das 9 às 11,
das 13h30 às 15h30. Deve ser levado aí identidade, CPF, comprovante de residência. Então agora a faixa das pessoas sem comorbidades aqui em Nova Prata. O destaque do nosso editorial e dessa manhã também extremamente positivo vem de Protásio Alves e do setor da avicultura. Diversos produtores protásio-alvenses receberam premiações da empresa Seara, pertencente ao grupo JBS. Segundo informações, é o troféu Superagro. Os avicultores protásio-alvenses pertencem à região de Montenegro, integrada aí pela JBS, e conquistaram importantes posições. Os produtores foram premiados por ciclo, como alguns deles Alexandre Martelo, que na sua propriedade na linha 8ª do Turvo, conquistou aí a meta estabelecida de 108% de produtividade. E a produção dele é de 3 milhões de ovos por ciclo. Outros que foram premiados aí também, como o casal Célia e Zeferino Kowalski, da comunidade São João, recordista nacional na produção de ovos, sendo referência nos anos de 2019 e 2020. Na premiação 2021, obtiveram 98% de eficiência. Os critérios de avaliação mudaram, mas Protásio Alves continua se confirmando como aí o polo de avicultura mais eficiente do estado. A premiação é por quadrimestre. Outro destaque também é o Júlio e o João Carlos Porta, que receberam, né, o prêmio referente ao ano passado. E os proprietários, né, todos eles aí, os parabéns por parte da administração pública. Lembrando que os prêmios de eficiência garantem aos produtores rurais, obviamente, uma bonificação em dinheiro por parte da companhia e demonstra a eficiência das granjas de Protásio Alves. Em Vila Flores, uma comitiva formada pelo prefeito Evandro Brandalize tomou pé aí de compromissos na capital dos gaúchos. E nessa semana a agenda foi a Porto Alegre, visitando deputados estaduais e federais, reafirmando alianças e buscando a captação de recursos para Vila Flores e com representantes do governo do estado. Algumas das visitas foram feitas aí aos gabinetes do deputado estadual Thiago Simon, Vilmar Zanquim e Carlos Búrigo. Também houve aí contatos com as assessorias dos deputados federais Giovanni Feltz e Márcio Biolchi, para estabelecer o diálogo e dessa forma buscar novos repasses de verbas à cidade de Vila Flores. Por Fagundes Varela, o destaque positivo que também trazemos nessa manhã é as horas de contingente de máquina dispensado aos produtores no interior. Somente nesse ano, no primeiro semestre, 1.475 horas de serviços de terraplenagem foram repassados nas mais diversas comunidades através da Secretaria de Agropecuária, de Obras Públicas, que vem trabalhando incessantemente. Os serviços de máquinas foram repassados a diversas propriedades e munícipes, com terraplenagem, aberturas de valas e outros serviços voltados ao agronegócio, que serve aí de fomento e traz retorno a toda a comunidade fagundense. Vindo para as informações que nós temos também aqui da região, um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na BR-470, na altura da cidade de Veranópolis. O fato ocorreu por volta das 6h40 da manhã, na estrada para o bairro Pôr do Sol, no loteamento Medianeira, próximo aí à saída para a Serra das Antas. Envolveu um veículo Fiat Palio e uma motocicleta Honda. O corpo de bombeiros foi acionado porque a motociclista que estava dirigindo ficou ferida e ela foi encaminhada ao Hospital São Pellegrino Lasiose. Falando de hospitais, um giro rápido para saber, nessa sexta-feira, qual é a situação do contingente de internação nos nossos hospitais da região. O São João Batista de Nova Prata contava até esta manhã com 11 internações na ala de Covid-19, nenhum paciente aguardando leito de UTI. Já em Veranópolis,
é contabilizado aí 2 pacientes aguardando transferência para terapia intensiva no Hospital São Peregrino Lasiose, e o número de pacientes internados nessa sexta-feira somam 23 pacientes aí aguardando, né, o serviço de internação clínica. É o número superior registrado à última quinta-feira, quando haviam 22 pessoas. Então nós temos 11 internados em Nova Prata e 23 pessoas internadas em Veranópolis, demonstrando que o momento é extremamente sério. Para isso, um hospital de referência que nós temos, que é o Taquini, opera nesta sexta-feira com 150% da sua capacidade de leitos de UTI. A instituição possui 151% de lotação, segundo os boletins liberados por essa manhã, reportados através da Rádio Estúdio. E outra informação, pulando aí para a questão das liberações das vacinas, nessa sexta-feira, um novo lote é entregue à Serra Gaúcha, 5ª Coordenadoria Regional, que vai receber vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Segundo informações, 35 mil doses serão encaminhadas à cidade de Caxias para a 5ª Coordenadoria. Esses imunizantes serão repartidos aí e integrarão as próximas etapas das campanhas de imunização de todas as nossas cidades. Podemos contar aí na próxima semana novas vacinas sendo repassadas. O que foi muito comentado durante a semana, o novo pacote de obras do governo do estado do Rio Grande do Sul, um investimento de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em diversas rodovias gaúchas, porém, né, existe também vinculado a esse anúncio um programa de concessões de rodovias. A proposta do modelo de concessão na Serra prevê a implementação aí de pelo menos 4 praças de pedágio, que a princípio seriam na RS 446, entre Carlos Barbosa e São Vedelino, que teria 1 ponto de cobrança, na 122, entre Farroupilha e São Vedelino, e também entre Antônio Prado, que é aí as cidades vinculadas, e um pedágio em Flores da Cunha, que também seria a 4ª praça a receber a implementação das cobranças. Por hora, tudo isso é superficial, mas é possível que ocorra. E os prefeitos da região, devido ao trauma causado por praças de pedágio de antigamente, como a que ficava entre Farroupilha e Caxias do Sul, que cobrava quase R$ 8,00 para o trânsito de veículos entre as duas cidades, pedem aí uma discussão do modelo de pedágios. Após o anúncio do programa de parcerias e concessão de rodovias feito pelo secretário Leonardo Busato, diversos prefeitos se reuniram, inclusive o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Di Domênico, e alegaram a situação aí de que pedágios na Serra sempre causaram entraves. Por isso, pedem uma profunda análise da situação antes de qualquer medida ser tomada ou qualquer rodovia ser concedida. Indo para a cidade de IP, o plano plurianual foi apresentado à comunidade. Ele prevê os investimentos e as ações da prefeitura entre os anos de 2022 e 2025 e foi apresentado no plenário da Câmara de Vereadores. Na oportunidade estiveram aí o prefeito e demais autoridades e também membros da comunidade. Em Antônio Prado, um documentário especial sobre uma obra que estampa a praça central da cidade, trazendo o legado da imigração italiana. Ferro e Dressa está disponível no YouTube para acompanhar a obra que foi feita aí pelo escultor Antônio Pradense em homenagem à imigração italiana. Ela ocorreu aí com premiação da Fundação Marco Polo, que teve diversos inscritos e contemplou aí um dos projetos, foi para o Dia da Etnia Italiana, que ganhou aí um novo adereço na Praça Central de Antônio Prado.
Indo para Bento Gonçalves, as notícias para hoje, que no final de semana, amanhã precisamente, ocorre a Feira do Peixe Vivo, no centro da cidade. A tradicional feira é realizada na rua Félix da Cunha e é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento e de Agricultura. O horário é das 7h30 às 10h30, né? Ou enquanto durarem os estoques. No local haverá todas as questões vinculadas aos protocolos e pede-se que todos utilizem a sua máscara. Em Bento Gonçalves também, importantes obras para o saneamento estão sendo feitas na ampliação da rede da Corsã, que faz reformas na unidade de potabilização de água e também está atenta à modernização da rede que abastece toda a cidade. Uma das ações que está em andamento é o reservatório do bairro Imigrante, que vai proporcionar um aumento de 400% na sua capacidade. O andamento da etapa de pré-operação da estação de tratamento de esgoto Bacia do Barracão, com uma obra que tem 40% do esgoto doméstico tratado, sendo 40 litros por segundo. E os bairros atendidos por essa estação serão o Santa Marta, o Santo Antão, o Santa Helena, o Barracão, o Imigrante e o Fenavinho. A visita aí do diretor de expansão da Corsã para acompanhar essas obras e atestar aí a qualidade com que elas estão sendo realizadas pela Companhia de Saneamento. Indo a Farroupilha, um caso curioso e peculiar dessa semana chamou a atenção. Uma batida de veículos, né, que ocorreu na rodovia 122, onde os policiais e os bombeiros acabaram descobrindo um sujeito que estava trancado no porta-mala de um Renault Logan. O casal que transportava o homem foi preso em flagrante e hoje receberam liberdade provisória, né, após prestar os primeiros esclarecimentos. Um caso ainda bastante nebuloso que envolve aí uma vingança particular, segundo informações repassadas por diversos canais. O casal foi liberado e agora responderá o processo em liberdade. Polêmica e protesto nessa manhã tomaram conta da garagem da Visate em Caxias do Sul, ela que é operadora das linhas de ônibus. Por volta das 5:50 da manhã, os manifestantes liberaram a passagem dos ônibus, porém o itinerário do dia segue atrasado. O protesto teve início às 5 horas da manhã e apenas 7 ônibus haviam saído da garagem. O objetivo era chamar a atenção das autoridades para a liberação de música ao vivo em bares e restaurantes, proibida no novo decreto de contenção à Covid-19. Segundo os cartazes utilizados pelos manifestantes, pediam aí a ação da prefeitura para que pudessem retornar ao seu trabalho. E após quase 1 hora de impasse, os ônibus foram liberados para trafegar. Seguindo com boas notícias para Caxias, após um investimento de quase 3 milhões de reais, a FSG inaugura o Centro Clínico Veterinário, chamado aí Centro Clínico Veterinário da Serra Gaúcha, que será inaugurado nesse mês de junho em Caxias do Sul. Inicialmente, os atendimentos ocorrem sob agendamento e ele localiza-se na Rua Marechal Floriano 1229 e serve aí para prestar serviço a toda a comunidade que necessite de um hospital veterinário. Avançando pela serra e pelos campos de cima da serra, nós vamos a Vacaria, onde a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem R$1 milhão sem procedência. O caso foi reportado aí após, né, a vistoria e uma blitz. O dinheiro estava sendo transportado em um esconderijo de um carro conduzido por um ex-detento de 59 anos. Na ação, os policiais abordaram um Renault Oroch de cor branca de placa de Curitiba. O motorista, né, acabou aí dando as suas explicações e ao averiguar melhor o carro, encontraram R$1,2 milhões sem nenhuma procedência. Com isso, o valor foi encaminhado à autoridade judiciária e o condutor também foi apreendido. Em Lagoa Vermelha, seguem as obras e as melhorias que são realizadas na cidade, sendo no centro ou nos bairros.
e uma nova pavimentação asfáltica adornou as ruas do município. Segundo informações, os trabalhos seguem nas ruas Amantino Barreto da Costa e João Pereira Ramos, que ficam localizadas no bairro Nunes, além da Rua dos Escoteiros, no bairro Floresta. De acordo com o secretário de Obras, Flávio Arruda, já receberam a colocação da rede de captação das águas pluviais, os cordões e as bases, restando somente a finalização com a emulsão asfáltica e o progresso no interior de Lagoa Vermelha. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, na capital do Planalto Médio, o deputado conhecido como Gaúcho da Geral destinou uma nova verba ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O hospital foi bonificado com esta emenda parlamentar voltada aos atendimentos e os custeios do dia a dia. O deputado Gaúcho da Geral aí repassou uma verba no valor de R$100 mil que integrará o caixa da instituição. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as notícias do Estado e também as informações do Brasil e do mundo aqui no Expresso Meio-Dia. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Retornamos para o nosso segundo bloco desse Expresso Meio-Dia dessa sexta-feira, véspera de Dia dos Namorados, com previsão de temperaturas abaixo de zero na Serra Gaúcha. Nesse momento, em Nova Prata, os termômetros seguem na casa dos 13 graus e nós temos aí, o céu
parcialmente nublado, algumas nuvens cruzando, enfim, indefinido, chove, não chove. A tendência é que o dia inteiro fique amarrado na gíria popular. Seguindo com as informações aqui do Rio Grande do Sul, falamos sobre avicultura no começo do nosso programa e olha o problema que ocorre agora com os produtores de frango de diversas regiões do estado. Não bastasse as adversidades normais enfrentadas aí pelos produtores, agora a falta de containers causa prejuízo às empresas que exportam carne de frango. Segundo informações, o principal fator para a falta de containers é a pandemia. Navios estão atrasados devido às restrições em alguns países e com a demanda por proteína continuar grande e subindo, a procura pelo transporte em containers também cresceu. E a falta daquelas gigantes caixas de aço que adornam os portos do Brasil está causando aí sérios problemas de armazenamento e dispersão da produção. Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, as situações são pontuais de indústrias que estão sendo afetadas, principalmente as de pequeno e médio porte. De acordo com o presidente da associação, as empresas maiores têm um planejamento melhor e com logística mais estruturada. O principal fator para a falta de containers é a situação pandêmica. Os navios atrasam para chegar devido às restrições sanitárias de alguns países e a demanda por proteína continua subindo e a produção de containers acabou atrasando. Os containers funcionam aí num sistema de rodízio, né? Conforme eles chegam num lugar, são esvaziados e carregam outras cargas e são transportados e vice-versa. Como nós temos essas situações de paralisações, restrições sanitárias, atrasos nas entregas, esse sistema que funciona como um relógio extremamente organizado acaba tendo quebras, o que ocasiona essa ausência de containers de transporte que prejudica o setor avícola, que trabalha com material perecível e tem prazo para remeter aí as suas entregas. Para quem não conhece a realidade de um aviário, o frango tem hora para nascer, para ser alimentado, para ser abatido, embalado, congelado e enviado. Tudo isso tem que seguir um regramento extremamente específico e rigoroso para garantir a qualidade do produto lá no consumidor final. Quando algo nesse cronograma se perde ou é aí inviabilizado, como nesse caso da situação portuária, os prejuízos se acumulam para os produtores. Avançando com as notícias do estado, o Rio Grande do Sul fará uma recontagem da vacinação para a Covid, para fim de ter dados mais precisos. Segundo informações, os registros no sistema do estado podem apresentar inconsistências e durante o final de semana será feita uma recontagem para saber de fato quantas vacinas foram aplicadas e dispensadas de acordo com a faixa etária e a situação da população que recebeu o imunizante. O correto é que na próxima semana teremos aí uma quantidade de informações mais fiéis à realidade. Seguindo com as notícias também aqui do estado, a farmácia digital do Rio Grande do Sul amplia a gama de medicamentos para os seus usuários. A partir de agora, quem precisar de medicamentos para artrite reumatoide, diabetes tipo 2, espondilite anquilosante, esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar podem requisitar a sua medicação à farmácia digital na plataforma da Secretaria Estadual de Saúde, que possibilita aí aos usuários a consulta prévia aos estoques, bem como a solicitação de medicamentos. A farmácia digital foi lançada em março de 2020 pela Secretaria de Saúde e atende aí diversos procedimentos e tem aí 137 apresentações entre medicamentos e terapias nutricionais. O objetivo é expandir gradualmente e atender aí 100% dos tratamentos disponibilizados pelo Estado. Então, novos medicamentos disponíveis na farmácia digital.
O governador Eduardo Leite, após anunciar um pacotaço histórico de obras no estado, também definiu que 2021 é o ano do nativismo gaúcho. Ao lado do deputado Luiz Marenco, o governador Eduardo Leite, na tarde de ontem, sancionou o projeto de lei que instituiu 2021 como ano do nativismo, em homenagem aos 50 anos do Festival da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. O projeto de lei é de autoria do deputado Frederico Antunes, que também é líder do governo na Assembleia Legislativa. E um abraço para a dona Terecúnico, que acompanha a nossa live no Facebook, e a todos que também estão ligados no YouTube e pelo canal 8 da Adil TV. Avançando com as notícias, a polêmica que também acompanha o movimento da rodovia. A RS 118, uma das pistas mais buscadas na região metropolitana, já tem até frente parlamentar para evitar o pedágio. Lideranças empresariais e políticas de Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Viamão se posicionam contra uma praça de pedágio em toda a extensão da rodovia, que está sendo mirada aí como a favorita para as concessões do novo programa do governo estadual. Um dia após aí o governo do estado incluir a 118 no plano de privatizações e concessões, o secretário de Transportes e Logística, Juvir Costela, chamar de fake news as afirmações de que o trecho seria pedagiado. Lideranças empresariais e políticas montaram a frente parlamentar sem pedágio para 118. Uma polêmica longe do fim, mas que você vai escutar falar muito nos noticiários. Informação de utilidade pública. A Polícia Civil lança um novo aplicativo disponível para Android e iOS que facilita aí as comunicações de ocorrências e também de denúncias. E ela detém aí uma cartilha digital para evitar golpes virtuais. O aplicativo disponibiliza links direto para a delegacia online e cria canais específicos e instantâneos de WhatsApp e Telegram para denúncias anônimas. Pode ser baixado aí nos seus aplicativos, no Google Play ou no iOS, e você fica a par e seguro sobre as informações, pois é um aplicativo gerado diretamente pela Polícia Civil. Os destaques do Brasil nessa manhã de sexta-feira ficam por conta aí de que a Anvisa autorizou o uso de vacinas da Pfizer para crianças a partir de 12 anos. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela agência. Agora, crianças a partir dos 12 anos, assim que tiver vacina disponível para essa faixa, poderão ser imunizadas contra a Covid-19, desde que a vacina tenha origem no laboratório norte-americano da Pfizer. A vacina Comirnaty estava autorizada para pessoas de 16 anos ou mais e agora passa a integrar também a faixa infanto-juvenil. Falando em vacinas, quem há quase um mês estava com a produção suspensa era o Instituto Butantan. E na manhã de hoje, 800 mil doses da Coronavac foram entregues ao Ministério da Saúde. A paralisação se deu aí porque o Instituto ficou sem o ingrediente farmacêutico ativo, o chamado IFA, que é a matéria-prima para a produção de vacinas. A última entrega havia ocorrido em 14 de maio e o Instituto paralisou a sua produção e retomou aí durante essa semana e liberou um novo lote com 800 mil doses para o Ministério da Saúde. Falando em Ministério da Saúde, a polêmica posta na mesa no dia de ontem é que o presidente Jair Bolsonaro agora tem a nova ideia de que o uso de máscaras seja aí flexibilizado pelas pessoas que já tomaram vacina ou que já contraíram Covid-19. Essa é a nova bandeira do presidente, que pegou de surpresa a equipe do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que se surpreenderam com a nova fala do presidente Jair Bolsonaro de desobrigar o uso de máscara. O ministro da Saúde confirmou que o presidente pediu estudos para avaliar a questão,
baseados em casos de sucesso já implementados em países estrangeiros, como na Europa e nos Estados Unidos. E o Ministério da Saúde, nesse momento, vai estudar a viabilidade dessa situação, mas a orientação, conforme lei já aprovada no Congresso Nacional, é que o uso de máscaras segue obrigatório. Um dos destaques que a gente traz hoje é um caso curioso e que faz uma certa justiça com a situação. Uma casa de eventos que promoveu aglomerações fora de época no interior de São Paulo, na cidade de Birigui, foi condenada judicialmente e terá que comprar um respirador para UTI avaliado em R$87 mil. O juiz da 2ª Vara Civil de Birigui, Lucas Garjadoni Fernandes, quem proferiu essa sentença. A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e o juiz determinou que a casa não realize qualquer evento, festa, confraternização ou situação similar com caráter público ou privado, até que exista expressa permissão dos agentes públicos. Se a moda pega, vai ter muito lugar precisando comprar respirador para doar à rede pública. E para a gente encerrar a nossa edição de sexta-feira, uma eleição que parece que está longe do fim, mas já tem vencedor. A semana toda nos pautamos pelo resultado sul-americano das eleições no Peru, que trouxeram um embate entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. E Castillo celebrou a vitória em meio à expectativa. O nervosismo cresce no Peru após a eleição presidencial. Líder na apuração quase encerrada, o esquerdista se declara vencedor. Keiko Fujimori está ameaçada de prisão. A Marinha desmentiu um áudio sobre uma conspiração militar. E a situação no Peru segue indefinida. Castillo é professor do ensino médio e líder sindical de extrema esquerda e promete diluir a Constituição e convocar uma nova Assembleia Constituinte. Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, concorreu pela 3ª vez e aí não conseguiu vencer até o momento, com uma diferença que está 51 a 49%. E ela ainda é ameaçada de prisão por conta aí da situação de outros processos que ela é investigada por lavagem de dinheiro e situações eleitorais. Enfim, sendo estes os destaques do Expresso Meio-Dia, nós nos despedimos, desejando um feliz Dia dos Namorados para quem vai aproveitar na sua companhia e um feliz Dia dos Namorados para quem está à procura da sua alma gêmea. E lembrem-se, vai esfriar no final de semana, leve um bom casaco, aqueça um bom chocolate quente, cubra-se no seu cobertor e descanse. Na segunda-feira, nós retornamos ao vivo aqui na Conecta Mais TV. Uma boa tarde a todos.